E se a sua dor não fosse o fim da história, mas apenas uma parte do processo de Deus? O Salmo 30 nos coloca diante de uma realidade profundamente humana. A alternância entre o choro e a alegria, entre a queda e a restauração, entre o desespero e a esperança. É um salmo de Davi escrito como um cântico de dedicação, provavelmente associado a um momento em que ele experimentou disciplina, perigo e depois livramento da parte de Deus. Davi começa com uma declaração que não nasce da teoria, mas da experiência. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Perceba o peso disso. Davi não está falando de livramento, um livramento abstrato. Ele está falando de um Deus que intervém, que age, que sustenta. Um Deus que não apenas observa a dor, mas que entra na história. Então ele diz algo mais profundo ainda. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro. Tu me saraste. Aqui nós vemos uma verdade essencial da vida cristã. O clamor não é sinal de fraqueza, é expressão de dependência. Davi não esconde a sua dor, ele leva a sua dor até Deus. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes carregamos pesos em silêncio, como se Deus não estivesse interessado? Mas o Salmo nos ensina que Deus ouve, que Deus responde, que Deus age. Davi então continua: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. A linguagem aqui é intensa. Ele fala de cova, de sepultura, de morte, e isso não é exagero poético. É alguém que esteve no limite, talvez cercado por inimigos, talvez sob disciplina divina, talvez enfrentando consequências de seus próprios erros, mas ainda assim alcançado pela graça. E então o salmista muda o tom e ele não fala mais só de si, ele convida outros. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque quem experimenta o agir de Deus não consegue guardar isso para si. A graça experimentada se transforma em louvor compartilhado. E aqui vem uma das declarações mais conhecidas e mais profundas de toda a Escritura. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa frase não é uma negação de dor, não é um convite ao otimismo, otimismo superficial. É uma afirmação teológica sobre o caráter de Deus. A ira de Deus para o seu povo não é destrutiva, é disciplinadora. Ela tem limite, ela tem propósito, ela não é o fim. Mas o favor de Deus, esse é duradouro, esse define a história. O choro pode até chegar, e às vezes ele chega sem avisar. Chega numa notícia inesperada, numa perda, numa decepção, numa oração que parece não ser respondida. Mas ele não tem a palavra final. A alegria vem pela manhã. Não é necessariamente na manhã do dia seguinte, mas na manhã do tempo de Deus. Davi então abre o coração de uma forma muito honesta. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. E aqui está um ponto delicado. Quando tudo vai bem, tendemos a confiar em nós mesmos, a achar que estamos seguros por causa da nossa estabilidade, das nossas conquistas, da nossa posição. Mas Davi reconhece que isso era uma ilusão. Ele continua então: Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha.
Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Isso é profundo. A segurança de Davi não estava nele, estava no favor de Deus. Quando Deus esconde o rosto, ou seja, quando retira a sensação da sua presença, o coração humano entra em colapso. Isso revela algo que precisamos entender. Até os momentos de instabilidade têm propósito. Eles revelam onde está a nossa confiança. E então Davi faz o que todo coração quebrantado precisa fazer. Ele ora. Por ti, Senhor, clamo, ao Senhor imploro. Ele argumenta com Deus, ele expõe sua dor, ele reconhece que sem Deus não há esperança. E então o salmo caminha para a restauração. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Essa imagem é linda. O pano de saco representa luto, dor, humilhação. Deus não apenas remove isso, ele substitui por alegria. E isso aponta para algo maior. Isso aponta para o Evangelho. Porque, em última análise, essa troca só é plenamente possível em Cristo. Jesus também conheceu o choro da noite. Ele foi o homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele carregou sobre si a ira que era nossa, para que pudéssemos viver debaixo do favor de Deus. Na cruz parecia uma noite eterna, mas no terceiro dia veio a manhã. A ressurreição é a prova definitiva de que o choro não vence. E agora, em Cristo, essa verdade se aplica a nós, não como ausência de dor, mas como garantia de esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Talvez hoje você esteja vivendo essa noite e tudo parece escuro, confuso, silencioso, mas Deus ainda está escrevendo a sua história. E de manhã, o manhã de Deus sempre chega. O salmo termina com um propósito claro: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor meu e Deus meu, graças te darei para sempre. A dor não é o destino final, o louvor é, porque no fim tudo converge para a glória de Deus, inclusive os dias difíceis. Pense nisso. Que Deus te abençoe.